Fala pessoal, muito bem-vindo! Nesse vídeo irei resolver o exercício 21 do capítulo 1 do livro de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti. Vamos ao enunciado. Um volume de 10 metros cúbicos de dióxido de carbono K igual 1,28 a 27 graus Celsius e 133,3 kPa absoluto é comprimido até se obter 2 metros cúbicos. Se a compressão for isotérmica, qual será a pressão final? Qual será a pressão final se o processo fosse adiabático? Bom, então, nosso objetivo, vamos ver aqui a primeira pergunta. Ele diz aí que a compressão, é isotérmica e ele quer saber qual vai ser a pressão final. Então, vamos colocar aqui dois estados, tá? Vou colocar aqui, ó, um estado 1, tá? E um estado 2. Agora vamos ver os dados que a gente tem. A gente tem lá um volume de 10 metros cúbicos, então um V de 10 metros cúbicos. Aí, ele diz aí que possui um K, uma constante K de 1,28, que está a 27 graus Celsius, temperatura de 27 graus Celsius, tá? Vamos já transformá-la para Kelvin, que é a temperatura absoluta. A gente vai fazer 27 mais 273. Então, vai ser 27 mais 273. Isso fica em Kelvin. Ou seja, a temperatura é de 300 Kelvin, tá? Para transformar para Kelvin é só somar 273 ao que você tem, tá? Esse aqui seria o zero aí em relação ao grau Celsius. Aí temos que a temperatura e a pressão, tá? Vamos colocar aqui o índice 1, né? Então, a pressão 1 é de 133,3 kPa, que também já é absoluto. Bom, para um estado 2, o que a gente quer aí? A gente tem que ele foi comprimido até 2 metros cúbicos. Então, o volume 2 é de 2 metros cúbicos. Tá? A constante K permanece, é igual, 1,28, não muda nada. A temperatura, a primeira condição aí é isotérmica, então T2 é igual a T1, tá? Porque ele diz que é isotérmica, tá? Toda vez que for isotérmica, significa que a transformação, a temperatura se mantém constante. Aí temos aí a pressão em 2, que é o que a gente quer calcular, tá? Bom, então o que vai acontecer aí agora para a gente poder calcular todas as que já relacionar para calcular o P2? A gente vai lá considerar, a gente está falando aí do dióxido de carbono, CO2, né? Dióxido de carbono. Vamos considerar gás ideal. Bom, para o gás ideal eu tenho a seguinte equação. Densidade é igual a pressão sobre o R do gás vezes a temperatura, certo? Bom, o que é densidade? Densidade é massa sobre volume, tá? Eu não tenho densidade, eu tenho volume e quero saber aí a condição de P2. Então, vou transformar para as unidades de medida, para as condições que eu tenho. Isso é igual a pressão sobre o R do gás e a temperatura, tá? Só que o que acontece? Tem alguns termos que permanecem constantes, correto? Vamos analisar na equação quem permanece. A massa que eu tenho em 1 vai ser a mesma massa que eu tenho em 2. A massa não vai mudar, tá? Permanece constante. Então, massa é constante. Vou deixar separadinho. O R do gás também não vai mudar, é constante. Por quê? É o mesmo gás. E nesse caso, na primeira pergunta, a temperatura é constante. Então, todo mundo que é constante, eu vou escrever de um mesmo lado da equação. Então, vai ficar M, R do gás, temperatura.
isso é igual a pressão vezes o volume. Então, a gente tem que isso daqui é constante, tá? Por quê? Porque tudo isso aqui vai ser constante. Então, se é constante, a gente vai poder escrever a relação que P1, V1, ou seja, P1 vezes V1 tem que ser exatamente igual a P2 vezes V2. E daqui a gente consegue calcular P2. P2 vai ser, então, aí, P1, V1 sobre V2. Então, temos aí que P2 vai ser, quem é P1? P1 é 133,3 só, né? Quilopascal. Vezes o volume 1. O volume 1 é de 10 metros cúbicos. E o volume 2 de 2 metros cúbicos. Aqui vai cortar o metro cúbico. Calculando aí, fazendo a multiplicação por 10 e dividindo por 2, a gente vai achar o valor de 666,5 quilopascal, que é uma pressão absoluta. Então, a primeira condição aí, né, era essa isotérmica, a gente já tem. Agora, ele faz outra pergunta, ele diz, qual será a pressão final, ou seja, eu quero achar P2 de novo, só que agora o processo é adiabático. Então, agora, adiabático, tá? O que significa ser adiabático? Significa que a troca de calor é igual a zero, ou seja, não tem troca de calor aí nessa variação de o estado 1 para o estado 2. Como que fica a equação? Agora, quando a gente tiver um processo adiabático, aqui vai ficar a seguinte relação. Densidade elevada a K é igual a pressão sobre o R do gás vezes a temperatura. Tá? Bom, e aí o que vai acontecer dessa relação? Quem é a densidade? Vai ser a massa elevada a 1K, que é a constante, em relação a ser adiabático, dividido pelo volume elevado a K, igual a pressão, dividido pelo R do gás, vezes a temperatura. Tá? Então, o que a gente vai ter agora? No processo adiabático, esse termo, juntamente com esse termo, vai permanecer constante. Também R do gás, temperatura, tá? E M elevado a K. M é a mesma quantidade, a temperatura vai permanecer constante ali, no processo adiabático, igual a pressão vezes o volume elevado a K. Isso tudo constante. Da mesma forma que a gente fez aqui, esse termo é algo constante, então a gente vai utilizar essa relação para escrever que P1 V1 elevado a K é igual a P2 V2 elevado a K. Então, P2 vai ser P1 V1 elevado a K dividido por V2 elevado a K. Como os dois estão elevados à mesma potência, P2 é igual a V1 dividido por V2 elevado a K. Substituindo pelos valores, P1 é 133,3 kPa, V1 é 10 metros cúbicos, dividido por V2, que é 2 metros cúbicos, elevado ao K, que é de 1,28. Metro cúbico corta com metro cúbico, e aí a gente calcula P2. Vai dar 5 aqui, 5 elevado a 1,28, vezes 133,3, que dá 1045,95 kPa. Como aqui é 1000, né, a gente pode deslocar essa vírgula para cá, escrever 1,04, aqui eu posso arredondar 6, aqui vai ficar vezes 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira do quilo vai dar 10 a sexta, e 10 a sexta é mega pascal, que é a resposta que o livro apresenta. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até mais!